Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Secretários, Senhor Secretário das Finanças. Na sua intervenção, disse Vossa Excelência que estas medidas que agora implementar, agora em discussão, são para ajudar as famílias que sofrem com o aumento de custo de vida por causa da guerra na Ucrânia e na Europa. É verdade, mas também devo lembrar a Vossa Excelência que as famílias neste momento já sentem esse agravamento do custo de vida. As famílias já passam por dificuldades, por efeitos causados pela guerra. No entanto, no que diz respeito à classe média, que também sente os efeitos desse conflito, o Governo Regional teima e não quer levar até o diferencial máximo nos escalões de IRS, no terceiro e quarto escalão, ao diferencial máximo dos 30%. Até o próprio Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional disse recentemente que estava esperançado que o próprio Governo Regional levasse até o diferencial máximo de 30% os escalões em que estavam incluídas a classe média, nomeadamente terceiro e quarto escalão. Ou seja, no fundo são 12 escalões que o JPP também considera que pode o Governo Regional levar até ao limite máximo dos 30% de diferencial fiscal, ou seja, ajudar ainda mais as famílias da classe média. Porque essas famílias, o Sr. Secretário bem sabe, essas famílias muitas vezes são casais jovens que ganham os seus ordenados, mas para fazer face às despesas, aos seus compromissos, portanto, lá vai o dinheiro no final do mês, o que significa que não têm direito a apoios, os benefícios fiscais são poucos ou irrisórios, mas tudo pagam e pouco têm direitos. O que significa, Sr. Secretário, muitas vezes pode-se colocar a questão, mas há uma perda de receita e depois como é que o Governo Regional vai fazer face a perdas de receita? No entanto, Sr. Secretário, é fácil, é cortar nas despesas do Governo. Vossa Excelência bem sabe que o seu Governo, é um Governo despesista. E vou-lhe dar só um exemplo. No que concerne a despesas com prémios, gratificações, suplementos, ajudas de custo, aquelas centenas e centenas de nomeados, mais contratados por imposição partidária, etc. Em 2020, tínhamos uma despesa, um valor de 53 milhões. Em 2021, esse valor passou para 73 milhões. 73 milhões de euros. Está a ver? Pode-se perfeitamente cortar nestes valores, neste despesismo, para comatar, portanto, a falta de receitas provenientes na baixa dos impostos. Portanto, Sr. Secretário, é fácil conseguir verbas se tiver uma governação responsável e não despesista. Porque o que temos visto é que o Governo Regional tem aumentado a sua despesa, a despesa de governação. E é aí que o Governo Regional deve fazer, cortar nas gorduras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário, Sr. Secretário das Finanças. A minha intervenção, e quando falei nos 73 mil, não incluí horas extras. Não incluir horas extras, porque se for incluir horas extraordinárias, vai aos 93 milhões de euros. Não é mil, mas milhões de euros. Portanto, mais 20 milhões de euros. Aqui não estamos a pôr em causa as horas extraordinárias, até porque o setor da saúde, nós sabemos, por causa da questão da pandemia, como tem funcionado. Não estamos a colocar as horas extraordinárias, porque aí iríamos para os 93 milhões. Portanto, Sr. Secretário, estamos a excluir essa questão. Depois, Sr. Secretário, em relação à beneficiação, que o Sr. Secretário fala em primeiro e segundo escalão. Ora, primeiro e segundo escalão, estamos a falar em matéria coletável até os 10 mil euros. A classe média é acima, os rendimentos acima desses valores. E são esses que têm benefícios, mas não têm os benefícios que merecem, que é os tais 30%, que o Sr. Secretário diz que para o ano será com os 30%. De diferencial fiscal. Porquê para o ano? Há eleições, e é bom que se diga, isso é óbvio. Depois, o Sr. Secretário fala nos apoios às creches. Sr. Secretário, os apoios às creches são por via dos escalões e apenas atingem 60% das crianças ou das famílias. 60%. Portanto, aqui está outra fatia que não é apoiada. Mas outra questão, Sr. Secretário, diz respeito ao IVA. E o Governo Regional, o Sr. Presidente do Governo, já várias vezes disse que não vai baixar o IVA, porque
acha que o IVA não teria benefício, ou não vinha a beneficiar o consumidor. Mas, Sr. Secretário, a prova é que a diferença entre aquilo que um cidadão residente madeirense e alguém que vive nos Açores, em termos de contribuições, em termos daquilo que paga com base nos impostos, nota-se a diferença no valor do produto. Nota-se a diferença no valor do produto e bens essenciais, como o gás, a eletricidade, etc. São bens essenciais às pessoas e que as pessoas não compreendem como é que pagam um valor muito mais alto na Madeira do que nos Açores. Há coisas, simulações simples, que fazem confusão ao cidadão comum, Sr. Secretário, que eu dou-lhe um exemplo. Um cidadão, quando faz uma declaração de IRS aqui na Madeira, e depois faz a simulação nos Açores, e o Sr. Secretário de certeza que já o fez, nota-se logo a diferença de valores que irá receber. Portanto, aqui já se nota a diferença, que em termos de definição de impostos e de benefícios fiscais, que as pessoas residem na Madeira e residem nos Açores, é diferente. Há pouco dizia o Sr. Secretário que a Madeira é a única região do país em que se tem baixado os impostos. Em julho de 2021, os Açores baixam o IVA de 18% para 16%. De 18% para 16%. Ou seja, há uma redução aqui, há uma redução que vem beneficiar os açorianos, enquanto que os madeirenses, e por teimosia do próprio Governo, continuam a pagar mais pelos produtos, continuam a ter um custo de vida mais alto. Já termino, Sr. Presidente. Continuam a ter um custo de vida mais alto porque o Governo Regional acha que não deve baixar o IVA. No entanto, eu lembro ao Sr. Secretário que o CDS, que agora faz parte do Governo, até 2019, sempre disse que havia folga orçamental para a baixa do IVA. Sempre o fez. Entrou no Governo, deixou cair. É isso que não se consegue perceber. Andou-se a enganar durante anos e anos a população, os madeirenses, e agora chegou ao Governo, deixou cair. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves. Vai responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário. Estamos a terminar o debate na generalidade de uma proposta de caráter legislativo regional que procede da primeira alteração ao orçamento para o ano 2022. Uma proposta que altera o artigo 2º, ponto 1, que diz respeito à tabela de taxas do IRS. Uma proposta que aumenta o número de escalões de 7 para 9, mas que mantém um diferencial fiscal relativamente ao continente no limite máximo dos 30% apenas, e repito, apenas para os 2 primeiros escalões, tal como já constava no orçamento para 2022 e quando eram apenas 7 escalões. Mas, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, já referiu o Sr. Secretário que consubstancia a opinião do Governo Regional que o orçamento para a região autónoma da Madeira para o ano 2022 defende a exigência, o rigor, a transparência orçamental. Mas o que se verifica na realidade? Na realidade e na verdade, a coligação PSD-CDS recusa toda e qualquer medida que vise implementar a fiscalização à aplicação de dinheiros públicos e, em particular, os provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência. Tudo num contexto de retoma económica e sob a mira de projetos financiados por este PRR. Diz a coligação que este continua a ser um orçamento de respostas sociais e de aposta em setores prioritários como a saúde e a educação. Em relação à saúde, é a linga-linga do costume. É sempre uma prioridade, mas cada vez mais vemos o aumento das listas de espera. Desde 2015 até 2022, as listas de espera na saúde não pararam de aumentar, resultando num aumento de 86%. 86%. Parece-nos mais, teoricamente, uma prioridade do Governo Regional, mas na prática um desnorte. No que concerne à educação, a aposta vai para a digitalização do ensino e da educação. Só se fala na aposta da escola digital na Madeira. E assim, evita-se falar que se enganam os pais encarregados de educação com a fusão de escolas, que se transformam em encerramento em vez de fusão, e depois de se investir nessas mesmas escolas, que se vão encerrar dezenas e dezenas de milhares de euros. Mas não interessa ao Governo Regional que se fale da falta de pessoal não docente nas nossas escolas, principalmente ao nível dos infantários, das creches e do pré-escolar. Mas como assistimos da parte do Governo, não convém falar sobre este assunto.
Relativamente a uma medida social, que é uma resposta às necessidades sociais ao nível da habitação, temos a coligação a anunciar com pompa e circunstância investimentos e mais investimentos em fogos para a habitação social, com verbas do PRR. Construções com rigor orçamental e a custos controlados, diz o Governo. Contudo, valores na ordem dos 172 mil euros, em média, por cada habitação, parece-nos tudo menos custos controlados. E isto porque não se sabe bem quem controla os tais custos controlados, que parecem mais descontrolados do que nunca. Uma das medidas sociais refletidas neste orçamento da região e que o Governo Regional faz bandeira diz respeito ao desagravamento fiscal das famílias. No orçamento para 2022, falava-se no desagravamento fiscal das famílias na ordem dos 8,6 milhões de euros, ao que acresce agora 2 milhões de euros por força do alargamento dos escalões. Tudo com a redução das taxas de IRS, mantendo o primeiro e segundo escalões no limite máximo diferencial fiscal de 30%. No entanto, volta o Governo Regional a ignorar a classe média que tem sido penalizada com as crises económicas, com o aumento do custo de vida, porque não têm direitos a apoios sociais e tudo pagam. Ou seja, não estão isentos do pagamento das suas contribuições e dos seus compromissos, mas relativamente aos benefícios fiscais, com as alterações que o Governo Regional agora pretende implementar, apenas os benefícios fiscais acabam por ser irrisórios. E saliente-se que a maioria desta classe média estão incluídas, saliente-se que na maioria desta classe média estão incluídas os terceiro e quarto escalões de IRS. E é também onde estão incluídos muitos dos casais jovens que com os seus ordenados tudo pagam e pouco beneficiam. Portanto, estas famílias merecem a atenção do Governo Regional e que o diferencial fiscal também vá até o limite máximo permitido dos 30% no terceiro e quarto escalão. O JPP defende esta proposta para alargar a base tributável, executando o diferencial fiscal dos 30% até ao quarto escalão. E esta é uma medida que consideramos ser essencial para a classe média, beneficiando assim de um IRS menos oneroso. Aliás, uma medida que vai ao encontro daquele que defende o próprio Presidente desta Assembleia, que afirmou recentemente que está esperançoso que o Governo Regional diminua as taxas de IRS até 30%. Sobretudo, e sublinho e repito, sobretudo no que toca aos escalões da classe média, ou seja, os mesmos que defende o JPP. Promete o Governo Regional que irá passar o terceiro escalão do IRS para o limite máximo de 30% no próximo ano. Será porque é ano de eleições? Claro, é óbvio. Mas diz o Governo Regional, pelas palavras do Sr. Secretário das Finanças, que as medidas e alterações agora a implementar são para ajudar as famílias que sofrem com o aumento do custo de vida devido à guerra na Ucrânia. Mas a guerra está a acontecer. Agora, o aumento de custo de vida já aconteceu. As famílias já estão a sentir os efeitos da guerra. No entanto, as famílias que estão incluídas no terceiro escalão, pertencentes à classe média, segundo as tais prioridades do Governo Regional, terão de esperar para o ano para terem direito a uma redução no escalão do IRS. Que forma estranha de ajudar as famílias que sofrem atualmente, hoje em dia, com o aumento de custo de vida, com promessas para alterações de IRS no próximo ano. Outra medida do Governo Regional, muito propagandeada, diz respeito ao IRC, que, muito bem, vai ao máximo diferencial fiscal de 30% e ajuda as empresas. Mas para a classe média, as famílias que estão no terceiro e quarto escalões de IRS são novamente ignoradas. Afirma o Governo Regional que, com as medidas de desagravamento fiscal, o impacto estimado nas receitas fiscais da região autónoma da Madeira é de cerca de menos 16 milhões de euros. Ora, se compararmos estes 16 milhões de euros com os 45 milhões de euros atirados fora para uma fábrica de algas que não produz qualquer retorno, o valor de 16 milhões é apenas um terço desse valor. Um terço desse valor. E se compararmos com os 73 milhões de euros que o Governo Regional paga em prémios
gratificações, suplementos, ajudas de custo e outros abonos às centenas e centenas de nomeados e contratados por imposição partidária, então é que os mesmos 16 milhões não têm impacto significativo nas receitas fiscais e o Governo Regional pode muito bem ir mais além e colocar no limite máximo diferencial fiscal os terceiro e quarto escalões de IRS. Saliente-se que entre 2020 e 2021 o valor pago em prémios, gratificações, ajuda de custos, suplementos e outros abonos aumentou 20 milhões de euros. De 53 milhões passou para 73 milhões. E saliente-se que ainda existem alguns prémios de Covid-19 para pagar alguns enfermeiros que ainda aguardam há mais de um ano pela promessa do Governo Regional. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, continua o Governo Regional, a coligação PSD-CDS, a não proceder à alteração do IVA. O que é de admirar é que o Sr. Secretário da Economia, homem experiente nestas lides políticas, tenha defendido acerramente, antes de pertencer ao Governo, a alteração da taxa do IVA, quer a taxa máxima dos 22%, quer a taxa intermédia dos 12% e a taxa reduzida dos 5%. Afinal, quando chegou ao Governo Regional, as suas pretensões caíram todas por terra, ou seja, deixou de ser viável a tal alteração ou a redução da taxa do IVA. A verdade é que os Açores alteraram as taxas do IVA comparativamente a Portugal continental e ainda em julho de 2021 baixaram o IVA para as taxas mais baixas do país. E há pouco dizia o Sr. Secretário que a Madeira tem baixado os impostos, é a região do país que mais baixa impostos. Recentemente, ainda o ano passado, os Açores baixou os seus impostos para benefício dos açorianos. E assim, o povo açoriano ficou beneficiado com esta medida, ao contrário do povo da região autónoma da Madeira, que continua a pagar os bens e produtos mais caros, logo com maior custo de vida, porque quem nos governa, teimosamente, acha que deve ser assim, manifestando desta forma alguma falta de sensibilidade governativa em prol do bem comum. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores secretários, precisamos que a coligação PSD-CDS governe cortando nos excessos, governe para reduzir o endividamento da região, governe cortando no despesismo supérfluo, como por exemplo, os 27 mil euros de uma viagem a Miami, os 100 mil euros para estudar moedas eletrónicas, ou ainda gastar 45 milhões de uma fábrica de algas sem retorno que se juntam a tantos e tantos outros elefantes brancos. Precisamos de um Governo Regional que governe com responsabilidade e sabedoria e não de um Governo Regional que governe a pensar em quase as melhores estratégias para se manter no poder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP.